Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Ó Yalcha! Ó Yal! Ó Yalcha! Ó Yal! Ó Yalcha! Ó Yal! Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, primeiramente queremos só te agradecer, papai. Somos gratos, papai. Ó, papai, queremos primeiramente hoje agradecer, porque somos gratos, papai. Hoje fizemos diferente, porque nosso coração transborda de alegria. É verdade, da papai. tua mensagem, papai. É verdade, papai. E nós somos gratos, papai, gratos pela tua compaixão conosco. É verdade, papai. Ó, papai, abençoa cada irmão, sabendo que todas as coisas, elas estão cooperando para o nosso bem, para o bem de papai. Filadélfia, Sim, para o papai. bem de Sardes, vestes limpas, Oh, para o papai. bem dos de Esmirna, para o bem dos de Pérgamo, os vencedores. Gratidão, papai. Gratidão, papai, porque sabemos, papai, que essas verdades nunca antes, papai, foi aberta da forma que está sendo, nem na época de Shaul Paulo. É verdade, papai. Agora, papai, nós estamos recebendo de forma mais do que abundante, papai. É verdade, papai. Gratidão. Gratidão por papai. tudo, papai. E assim Seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Gratidão, papai. Amados irmãos, hoje foi lançado esse desafio no grupo, né? Estudo e lives a respeito sobre uma passagem que o irmão Marco Beethoven, ele sabe dessa passagem desde a época que nós começamos a nos reunir em 2020, no começo de 2020. E essa é uma passagem que eu nunca compreendi até chegar o tempo que o papai abriu o nosso entendimento, né? Isso está em Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 11. Vamos lá, vamos abrir. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Esse não é o estudo de hoje, mas eu queria compartilhar com os irmãos, que eu falei que eu ia trazer o esclarecimento, né? A respeito dessa passagem. Então, vamos lá, vamos abrir. Cadê a irmã Líria Amar? Qual que é a página, irmã? Página 1083. 1083. Eclesiastes 11. Olha só. Diz assim, ó: joga teu pão sobre a água. Na Bíblia Al-Shalom fala sobre a água, não é as águas. Na Bíblia Almeida fala as águas. Na Bíblia Al-Shalom fala a água. Fala assim: joga teu pão sobre a água, porque após muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e mesmo com 8, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Ok, irmãos? É uma palavra que é um enigma, tá, irmãos? Isso aqui é um enigma. E é um enigma que seria aberto o entendimento só no final dos tempos. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Página 1083. Página 1083.
Isso é a Bíblia Shalom também? A irmã tá falante hoje, irmã. Hã? É? Hã? Tá falando com o Elcio ali. Hã? É. Ah, bom, irmã. Aí. O pão como se atirasse sobre águas e depois de algum tempo respirar de volta. É, tem nada a ver. Isso aqui, irmãos, é aquilo que eu falei. É o teólogo querendo pôr na mãozinha, né? Querendo ajudar. Mas na realidade está tirando é o entendimento. Então fala assim, joga teu pão sobre a água. E aqui eu trouxe para os irmãos, existe um anjo que é o anjo das águas. Existe um anjo que é um anjo das águas. Aonde que está isso? Tem Apocalipse. Apocalipse quanto? 16. Vamos lá. Apocalipse 16. Dois. 2158. 2158. 2158, versículo 5. Olha só. Versículo 5. Apocalipse 16, versículo 5. Diz assim. Percebe que aqui está falando a respeito dos 7 anjos? Já está dando a dica aqui, ó. Vamos começar 16, versículo 1. Apocalipse 16, versículo 1. Diz assim, ó. Ouvi depois uma voz forte que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos, ó. Ouvi depois uma voz forte que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos, ok? Então já está começando a dar a dica aqui para vocês. Está relacionado, quando está falando reparte com 7, esses 7 anjos já trouxe o estudo que são filhos de Alcha, lembra? São filhos de Alcha. E o 8º, que é Gabriel, ele é um querubim, que também foi recebido na condição de filho. Por isso, quem trabalha dentro do templo é filho. Mas ele é separado ali naquele momento só para diferenciar a espécie. Por quê? Porque os 7 anjos são homens e o 8º é um querubim, ok? Então tá. Então aqui está falando assim, ó. Apocalipse 16, 1. Ouvi depois uma voz forte que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Ial. Agora você desce um pouquinho no 16, versículo 5. 16, versículo 5 diz assim: ouvi então o anjo das águas dizer, ó, o anjo das águas dizer, olha só aqui que o anjo das águas diz: justo és aquele que era o santo, porque julgaste essas coisas, pois estes derramaram o sangue dos santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, eles o merecem. Ok? Esse anjo que é o anjo das águas, já dá a dica, ao invés de água, está dando sangue. Ok? E a gente já viu a palavra em Isaías. Isaías, qual? Vinde as águas. 55. Isaías 55. Vamos lá, vinde a água, né? Não está falando águas, vinde a água. Igual a gente viu ali. Lança teu pão sobre a água, no singular. Na Bíblia, o Shalom mantém a integridade. Lança teu pão sobre a água. E agora a gente vai lembrar aqui Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 1. Página 1342. Diz assim: todos que têm sede, vinde a água. Vinde a água. Não está falando vinde as águas, igual a Bíblia Almeida. É vinde a água. Mostrando que ali tem um que é referido como água. Todos que têm sede, vinde a água.
Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Fazendo link, água e pão. Fazendo um link com a passagem Eclesiastes. Lança teu pão sobre a água. E depois de muitos dias ainda vai encontrar ele lá. Ok? Ok, irmãos? Ok. Fizemos o link, porque Eclesiastes fala: lança teu pão sobre a água, que depois de alguns dias ainda encontrar lá. Reparte com 7 e também com 8. Fazendo um link, nós fomos lá o anjo da água. E o anjo da água, ele está ali junto com 7 anjos. E vem o 8º, que cuida do incensário de ouro, ok? Sim. Viu como é que é a palavra? Ela vai ser interpretada por ela mesma. Quando você faz os links, ok? Quando você faz os links. Para eu descobrir qual que é o anjo da água, é esse anjo que está dando a água. Isso faz um link com uma água cristalina que é ofertada às ovelhas. Isso está aonde? Salmo 23. Vamos lá. Salmo 23. É um salmo muito conhecido, né, irmãos? Acho que o mais conhecido. 885. Vamos lá. Salmo 885. Salmo 23. Aqui fala: Iau é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz. Ok? Para as águas tranquilas me conduz. E ali ele restaura as minhas forças. Ele restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos. Por causa do seu nome. Por causa do seu nome. Então aqui ele já está falando assim, e ao conduz esse rebanho para águas tranquilas. Para águas tranquilas. Não é água revolta, não é água torrencial, não é água de tempestade nem de inundação. Ele conduz a água tranquila para quê? Para que a restauração de forças. Quem faz isso é Iau que conduz, ok? Então tá, aí nós vimos lá, aquele que está com sede, vinde a água. Aqui na água que nós vimos em Isaías 55, vinde a água, aqui você vai poder comer sem dinheiro, sem preço, pão e vinho, né? Pão e vinho, ali leite, né? Então, ali também fala: por que gastais o teu dinheiro, o teu tempo naquilo que não é pão? Lembra? Tudo uma conexão, mas precisa do intérprete, né? Vamos lá. Vocês viram que tem conexão, mas e aí? Me explica. Aí a gente vai primeiramente ao Salmo 23, que fala que Iau conduz o seu rebanho a águas tranquilas, fazendo um link com o quê? Com Isaías. Isaías quanto? 55. E também com as águas de Siloé, que são tranquilos. Isaías 8. Vamos lá. Isaías 8. Isaías 8. Isaías 8, versículo 5. Isaías 8, versículo 5. 1266. 8:5 diz: tornou Iau a falar-me e disse: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, fazendo um link com o Salmo 23. Viu?
que as águas tranquilas, lá do Salmo 23. Então Iau está conduzindo o povo, o rebanho, para as águas tranquilas. Só que o povo não está querendo essas águas. Fazendo um link aqui, ó. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente. Aí fala, apavorado diante de Razon e do filho de Romelias. Chegou a hora de eu explicar isso. Aqui tem dois personagens, Razon e Romelias. Ali é uma representação de quem? Do falso profeta e do anti-Machia. Porque eles não querem beber a água que corre mansamente por estar apavorado que o anti-Machia e o falso profeta já estão sobre a terra. Já estão apavorados. Por eles já estarem apavorados, porque estão vendo já na terra o falso profeta e o anti-Machia, eles desprezam as águas de Siloé. Eles querem dar notícia do quê? É de Razon e de Romelias. Está entendendo, irmãos? Como é que a palavra fala? Apavorado. Tão apavorado. Tão apavorados. Só quer falar deles. Só quer falar deles. Se eles mexem para lá, eles olham para lá. Se mexem para cá, porque eles já estão apavorados. Eles estão, os Yaldins estão apavorados por causa do Romelias e de Razon. Está entendendo? Então, eles já estão apavorados e por isso desprezam. Agora você vai ler de outros olhos agora, ó. Diz assim: tornou Iau a falar-me disse, visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razon e do filho de Romelias, o mestre trará contra ele, esse povo, as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Aqui é água tranquila? Não, é água impetuosa e de inundação. Aí ele continua: ele se espalhará por Ialdá, como a sua passagem inundará tudo, e chegará até o pescoço, e as suas asas abertas, fazendo um link que eu já falei. Filho de Alxa não tem asa, anjo filho de Alxa não tem asa. Quem é referido que tem asa é querubim. Você está falando aqui as asas abertas do querubim, faz um link com aquele que estava dentro do templo. As asas abertas daqueles dois querubins, um querubim abria a asa e o outro abria a asa, e era a largura do templo. Salomão colocou dois querubins com asa aberta dentro do templo, e um tocava no outro e tocava na parede e tocava, mostrando que era a largura do templo inteiro, pelas asas desses dois querubins. Está vendo aqui? Romelias e Razon, os dois querubins com asa aberta, viu? Aí ele fala: cobrirão toda a largura, fazendo um link que os dois querubins estavam dentro do templo, eles cobriam a largura do templo. Aqui fala: e eles cobrirão a largura de toda a terra, ó Emanuel, ó Emanuel. Aí fala: ó povos, sabei e espantai-vos, prestai atenção todos os confins da terra. Ok, irmãos? Então a gente agora entrou nesses dois personagens, e eles estão, aquele povo israelita, por eles estar apavorados, eles deixaram de lado as águas que correm mansamente, não prestaram atenção nela, para prestar atenção naqueles dois personagens, ok? Aqui nós vimos aqui a água que corre mansamente do Salmo 23. Essa água que é Iau que quer que o povo beba dessa água, é também o link com o anjo das águas, para você entender. Isso está em Daniel 12, vamos lá.
Daniel 12. Daniel 12. Faz um link aqui, começa Daniel 12. Nesse tempo levantar-se-á Mical. Ó, levantar-se-á Mical. Que tempo? No final dos tempos. E é um tempo que está para acontecer grandes angústias sobre a terra. Fazendo um link com Isaías. Por quê? As águas de Siloé está trazendo uma mensagem de salvação. Mas os Yaldim não estão querendo prestar atenção nessa mensagem, porque estão apavorados com aqueles dois personagens. Ok? Aí entra aqui, ó. Tempo do fim. Daniel 12:1. Nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos de seu povo. Aí fala, será um tempo de tal angústia, ó, tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Por quê? Porque eles, ao invés de estar apavorados com aqueles dois personagens, eles estão se nutrindo com este que traz a mensagem de esperança, a mensagem de tranquilidade, porque as águas são tranquilas. As águas são tranquilas, ele não está apavorando ninguém. Pode tomar vacina? Pode. Não está apavorando ninguém, porque as águas são tranquilas. Vocês podem ficar em paz, porque enquanto o anjo estiver aqui na terra, vocês estão guardados. As águas tranquilas, ele tranquiliza o rebanho. Ok? Aí ele continua dizendo assim, ó, versículo, aqui ele continua aqui, ó, mas nesse tempo o seu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem inscrito, é escrito? Não, inscrito, é como escreve na pedra, inscrição, inscrito. Agora é fácil você querer, olha só, irmãos, você chegar e apagar alguma coisa que você escreveu a lápis, até mesmo em caneta. Mas quando você talhou na pedra uma inscrição, você não apaga. Se torna uma inscrição eterna. Viu? Por que é escrito, ao invés de ser escrito? Continuando. Gravado. Ó, aí ele fala um pouquinho mais para baixo. Olha só. Um pouquinho mais para baixo. Diz assim, versículo 5. Estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros homens que se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio, e o outro sobre o outro lado, à margem do rio. Versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, ó, quem que é esse homem vestido de linho, irmão Alberto? Quem que é esse homem vestido de linho? É Mical. Por que é Mical? Você vai entender que é Mical porque ele vai jurar por aquele que vive eternamente. Ial nunca vai jurar para aquele que vive, ele jura para ele mesmo. Ial jura para ele mesmo. Mas se tem aquele que jura por Ial, é porque é aquele que está abaixo. Entendeu? Então, já entendemos que Yahshua, ele já tinha uma promessa. Por isso que é uma promessa já decretada que ele receberia o nome de Yahweh forte. Já era decretado. Da mesma forma, já era decretado que Mical receberia o nome de Yahshua. Já era decretado. Por isso que lá atrás fala assim, o anjo que vai conduzir, o anjo que vai conduzir o rebanho aí pelo povo, lá na antiga aliança,
Ó, cuidado, não desagrada a ele, porque ele não vai perdoar a vossa transgressão. Não vai perdoar a vossa transgressão. Ué, mas não vai perdoar? É porque faz um link lá na frente com Apocalipse 22. O anjo aí é chamado do Espírito. E a esposa dizem: vem Ial, desce da luz inacessível. Por isso que faz um link com o último Adão. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Tornou-se. Então ele já tinha uma promessa, e ele é referido como aquele que tem os 7 espíritos. Mesmo ainda ele não tendo, ele já tinha promessa. E Yahshua, mesmo ainda não tendo vindo para a terra, ele já tinha a promessa de Yahweh, de receber o nome. Porque Yahweh, quando ele profetiza, a profecia de Yahweh não se frustra. Então, quando nós estamos vendo aqui, olha, versículo 5, Apocalipse 12, 5. Daniel 12, 5. Estava olhando eu, Daniel, quando vi 2 outros que se mantinham de pé, um sobre um lado e o outro à margem do rio, e do outro lado também à margem do rio. Um deles disse a homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio. Ó, ele se achava contra a correnteza. A gente já viu as águas de Siloé e já vimos as águas do rei da Síria, que é o rio Eufrates. Ele está contra a correnteza. Então a gente já sabe quem é aquele que está contra a correnteza, que não deixa a correnteza passar. Ele está retendo, é o bracinho. O bracinho reteve o nascimento do antimachia. Quem que está retendo a correnteza do rio? Mical. Tem dúvida aqui que é Mical? Não. Viu? Então ele está retendo o rio. Ó, diz assim, e um deles, versículo 6, e um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio. Até quando o tempo das coisas inauditas, ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza. Faz questão de falar que ele está contra a correnteza do rio, a qual ergueu para o céu, ó, ele ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força, do povo santo, essas coisas todas se consumarão. Quando se completar o esmagamento do povo santo, fazendo um link agora quando? Com Daniel 7. Vamos lá. Daniel 7. Daniel 7. É o mesmo. É aquele que está retendo a ação do antimachia. Só que ele está retendo a ação do antimachia quando ele está na terra. Em Daniel 7 você vai ver ele agora não mais na terra, no céu. Ele está ali naquele momento, quando ele está na terra, ele está retendo a manifestação do antimachia. E ali ele falou, ele jurou por aquele que vive. Por quê? Porque as 2 testemunhas perguntaram para ele, quando é que vai se completar todas essas coisas? As 2 testemunhas. Aí ele responde para elas, levanta a mão e ele jura. Quando nós pegamos o Evangelho Anátema de Mateus, fala que nós não podemos jurar. Mas no Evangelho de Lucas, não. Espera aí, o anjo sagrado jurou por aquele que vive eternamente. Mas no Evangelho de Mateus fala que não pode jurar. Por quê? Porque quer fazer com que esse anjo seja um pecador.
um corrupto. Lucas não fala em hora nenhuma que não pode jurar. O Evangelho, Escritura de Lucas, não proíbe jurar. Você pode procurar Evangelho de Lucas de cabo a rabo, se você encontrar uma proibição quanto à questão do juramento. Você vai pôr isso para casa. Aí, nós vamos pegar aqui, esse anjo, ele jura. É o juramento que ele faz de não levar também o quê? O mulher cananita. Lembra lá de Gênesis 24? Gênesis 24. Ele põe a mão sobre a coxa de Abraão e jura para Abraão que não vai buscar esposa cananita, esposa idólatra para o filho. Ele jura. Percebe? Aí é o mesmo personagem. Porque quando você pega nas escrituras, é só ele que pode jurar. Por que só ele pode jurar, irmão Elbert? Por que só ele pode jurar? Não é essa a resposta, irmão. Não é essa a resposta. É porque aquele que pode abrir e fechar, ele pode abrir e fechar. Então ele pode fazer o cumprimento do juramento dele. Se aquele que pode abrir e fechar, ele fala, ele jura, significa que eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Se ele jura, é porque ele tem o poder para fazer cumprir o juramento dele. Tá. Compreende? Nenhum outro servo pôde fazer juramento porque não tinha o poder de abrir e fechar, fechar e abrir. Vocês estão entendendo? Claramente. Só ele tem a chave. Só ele tem a chave, ele recebeu a chave do pai dele, né? Então, vocês compreenderam aqui? Sim. Continuando, olha só, presta atenção. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Os que receberão o reino são santos do Altíssimo. E, versículo 18. Eles conservarão o reino para sempre. Nunca mais vão perder. De eternidade em eternidade. Aí ele fala, olha só, aí ele continua falando aqui, ó, a respeito da luta. Aí ele chega aqui no versículo 21. Esse aqui é o ancião. Antes, ele estava na condição retendo lá embaixo na terra. Retendo a manifestação. Agora ele está lá em cima. E quando que ele está lá em cima, agora ele quer fazer justiça aos santos do Altíssimo. Ele quer dar aos santos do Altíssimo o reino. Aí ele chega aqui, ó, no versículo 21. Estava eu contemplando, e este chifre, quer dizer, o antimachia, movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. Ok? Fazendo um link com o quê? Fazendo um link, ó, com Daniel 12. Daniel 12 fala assim, olha só. Diz assim, Daniel 12. Ele respondeu. Olha só, ele respondeu, aquele que está com a veste de linho. Vai, Daniel. Ó, aqui, ó, desculpa. Então, perguntei, né? Vamos lá. Espera aí, desculpa. Versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo.
essas coisas todas se consumarão, viu? Aí a gente voltou um pouquinho ali, viu que o Antimachia estava fazendo guerra contra os santos e estava prevalecendo. Aí ele se levantou, o ancião, para fazer justiça, fazer o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Viu a conexão aqui? Então, quando nós estamos vendo essa conexão, irmãos, são dois momentos, um na terra e o outro no céu, do mesmo personagem. Então, esse personagem que ele tem o poder sobre as águas, quando fala o anjo das águas, ele tem poder sobre as águas, inclusive de quê? De retê-la. Faz um link com o quê? Faz um link, inclusive, que ele reteve o mar vermelho. Você já viu que a gente já viu falando assim, não foi você que passou o povo no seco? Levanta braço de Iau. Mas o link com Eliseu também, quando abriu o Jordão. Abriu o Jordão para passar. Exatamente. O anjo que tem poder sobre as águas, o anjo das águas, né? E ele tem também que ele abriu para o povo passar em seco. Abriu para o povo passar em seco. É tremendo. Levando aí, Gênesis. Então, qual que era o objetivo de passar pelo mar? Era escapar do perseguidor. Escapar do perseguidor. Agora nós vamos lembrar daquele versículo de novo, Eclesiastes 11. Vamos lá. Eclesiastes 11. O anjo tem essa passagem do tanque de Siloé, que ele é fermento, não? Que o anjo agitava as águas. Aí você tem que ver onde está escrito, irmão. Você tem que lembrar, né? A passagem e tem que escrever para depois olhar. Então vamos lá, Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, 1. Joga teu pão sobre a água. Irmão, você perceberam o quê? Aqueles que saíram não tiveram mais alimento. E o desespero, querendo voltar, mas já não pode mais. Se não pode mais se alimentar, quer tentar estragar. É o desespero. Por isso que está falando assim, olha, o anjo, Êxodo 23. Como é que fala, irmãos? 23. Como é que fala? Eis que estou colocando um anjo diante de ti. Anjo diante de ti, respeita a tua presença. E não lhe seja rebelde, pois ele não perdoará a vossa transgressão. Não perdoará. Entendeu? Para parte de falar assim, eles eram meus filhos que não me trairão, mas se tornaram meus inimigos. Exatamente. Agora não. Exatamente. Então, quando está falando, por que ele fala e não perdoará? Por quê? Porque se levantaram contra o próprio Iau na voz da mensagem. A mensagem é de Iau. Então, quando alguém peca contra Iau, é a voz de Iau falando, tem perdão? Não. Por quê? Porque quem pode ir contra Iau e achar que vai sair ileso? Não tem jeito, irmãos. A mensagem, como nós falamos, o anjo foi enviado por Iau para falar em nome de Iau, e é trombeta de Iau, e trazer a revelação dos últimos dias. E alguém querer passar na frente de Iau e falar assim, agora eu vou falar que é gostoso para vocês entenderem, irmãos, isso você está fazendo o quê? Você está indo contra Iau. Quem tentou fazer isso foi Satanás. Queria passar por cima. Queria ser o bonito, reduzindo Iau para que ele aparecesse. Vamos lá. Chegamos de novo em Eclesiastes 11, 1.
Diz assim: joga teu pão sobre a água. Joga teu pão sobre a água, porque após muitos dias o encontrarás. Joga teu pão sobre a água, porque após muitos dias o encontrarás. A gente já viu o ministério de quem? Ministério de Filadélfia. Quantos dias? 1260. 1260 dias. Esse é o tempo do ministério de Filadélfia. O que nós já falamos aqui de sexta-feira? É o que cai? O maná. É o pão. Na sexta-feira cai o pão e o pai de família colhe em dobro, porque ele colhe para eles e também armazena para os de Laodiceia, que é sábado, que não caía maná. Ok? Então vamos lá. Joga teu pão sobre a água. É o anjo das águas. Ok? E ele fala: porque após muitos dias, quer dizer, durante o período da sua ministração, você vai encontrar o pão lá. E ele reparte com os filhos de Alche, os 7 anjos. E até mesmo com o 8º, que é o querubim fiel. Porque não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Porque não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Falando do quê? Aquilo que nós lemos em Apocalipse 12. Vai se levantar num período de tribulação. Daniel 12. Período que está para vir. Período de tribulação. Que faz um link também com Apocalipse 12. Vocês estão entendendo? Entendeu? Então toda a conexão da palavra era uma profecia para o final dos tempos. Ele está falando assim: olha, você anjo das águas, eu estou derramando pão. Você pega o pão, mas não guarda só para você. Você reparte com 7 e até com 8. Entenderam? Não, guardar não, alimentar, minha irmã. Não está alimentando para poder ter força? Joga sobre as águas para as águas repartir entre 7 e 8. Entre os filhos de Alche e sobre. Tá falando assim, ó, a água é o anjo da água, fazendo um link com o Apocalipse. É esse que mata a sede no deserto. É esse que alta direcionando para o povo que está andando no deserto ser saciado da sede. Hã? Não, minha irmã, não. A água é o anjo da água, irmã. Acabamos de fazer toda a conexão. O anjo que está sobre a água retendo a água. O anjo da água, nós lemos lá em Apocalipse. Quem que é o anjo da água? O anjo da água fala assim: é justo, Ial, que deixe de beber sangue ao invés de água. Por quê? Por que remete sangue? Remete ao anjo da morte que vem matar. Porque rejeitou as águas de Siloé, está mandando o quê? As águas de uma inundação, que vai gerar o quê? Sobre a terra, morte. E é por isso, dá para eles beber sangue, porque eles rejeitaram a água. É isso que está falando, irmãos. Vocês têm que aprender a entender. Aprender a entender. Toda essa ministração, primeiramente, para entender o que é a água. Entendeu? Que está referindo ali: manda teu pão sobre a água. Aqui não está no plural, minha irmã. Aqui está no singular. Quando você pega a besta que está sobre as águas, fala em plural, as águas. Aqui em Eclesiastes está falando no plural, no singular. Lança o teu pão sobre a água. E depois faz a conexão. Quem tem sede, vinde a água. Você encontra isso na Bíblia Al-Shalom. Porque nas outras é no plural. Porque em Al-Shalom, o tradutor procurou manter a integridade da escritura original. Entenderam? Vocês estão entendendo até aqui?
Continuando, irmãos, continuando. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a palavra a respeito do... Tudo isso aqui é para mostrar. A água, lança o pão sobre a água, sobre o anjo. E o anjo reparte com os seus irmãos, fazendo um link daquele que se levanta no final dos tempos e se conserva junto dos filhos do seu povo. Ele recebe o pão e compartilha com os filhos do seu povo, com seus irmãos. Ok? Porque ele fala aqui, porque não sabeis que desgraça está por vir. Qual desgraça está por vir? A tribulação. E os teus irmãos alimentados, eles também terão força para escapar. Fazendo um link com o papai Alcha falando em Lucas. Estejam atentos, vigilantes, orando em todo o tempo, para que vocês tenham força de escapar de todas essas coisas que está por vir e estar de pé diante do Filho do Homem. Lembra disso? Faz um link com Apocalipse 14:1. Os 144 mil de pé diante do Cordeiro. Por isso falo, de pé diante do Filho do Homem. Entenderam, irmãos? Até aqui gastamos bastante tempo para poder fazer a explicação. Gastamos 50 minutos para explicar para os irmãos uma passagem que nas denominações falava assim: você tem que ser caridoso. Reparte aí o seu pão que você tem com seu irmão. Mas era uma profecia para o final dos tempos, ok? E não se preocupa com o dia não, porque o pão vai voltar para você. Aí, irmãos, agora vamos lá. Vamos continuar, que nós temos muito alimento ainda, né, irmãos? Sobre a água. Não, minha irmã. A gente está fazendo o estudo. A palavra é o pão. Não, a água é palavra. O antimachia é uma palavra. O antimachia não é o rio turbulento que está vindo, é um personagem. Não, minha irmã, não é. Veja bem, a água, ela não alimenta. Você vive só de água? Você vive? Não. Você não vive só de água. Você vive com pão. A água, ela precisa, mas ela não sustenta. Então, quando está falando aqui de água e de pão, ele está referindo como um enigma. Se você pegar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus fala do pão, né? Então, quando você fala que nós gastamos aqui 50 minutos explicando que esse anjo é o anjo das águas, ele não é comida. Mas se ele está falando que o anjo das águas, irmãs, e você falar assim, as águas é um pão, nesse momento não é. Nesse momento, a água é algo que te refrigera. Ela te dá ânimo, mas ela não te sustenta. Você precisa do pão que desce de Ial. Entendeu? Ele anima. Você já viu falando lá o ancião que chegou para Ialhan e falou assim: não chores, porque o leão da tribo de Aldá, ele venceu para abrir o selo. Ele está fazendo o quê? Ele está consolando. Essa é a água que faz o quê? Renova, dá esperança e acalma. Acalma, entendeu? Diferente do alimento que me faz crescer. Eu não posso viver de consolo. Ô meu irmão, chora não, tadinho. Isso é a palavra que me faz crescer? Não, isso me consola naquele momento. Mas a palavra de Ial, que é isso aqui, ó, que está sendo aberta. É isso aqui que faz o povo crescer. Quando está falando assim, uma água, ela
refrigera a minha aflição. As pessoas estão aflitas com os acontecimentos sobre a chegada do anti-Mashiach e do falso profeta, que já estão sobre a terra. Elas estão aflitas. A mensagem desse anjo das águas é fazer o quê? Refrigerar eles, acalmar eles, tranquilizar eles. Fique tranquilo, nenhum mal vai te acontecer. Mas o pão, mano, é esse que desce do céu, esse que faz o povo crescer. O pão é o maná. O pão é o maná que desce todos os dias. A água te refrigera. Daquele momento você está assim, nossa, eu tô passando mal, estou ansioso, eu estou assim. Aí a água, então toma um banho frio, mano. Aí tomei, acalmei, falei, nossa, fiquei refrigerado. É a mensagem do anjo das águas. A mensagem do anjo das águas é refrigerar, é acalmar. Por isso que a água mansa, a água tranquila. Ele tranquiliza a minha alma. Ele tranquiliza a minha alma. Mas a mensagem dele por si só me faz crescer? Não. Eu preciso da palavra que desce do alto, de Yahweh. Isso me faz crescer. Que é o maná. Agora tem dois tipos de água, né? Água tranquila e água impetuosa. E quem que é água impetuosa? Exatamente. Então aqui você vê que um é um personagem oposto do outro. Enquanto um está acalmando, o outro quer amedrontar. Enquanto um está acalmando, o outro quer fazer medo. Um fala, não, você tomou a vacina, você está perdido. Essa aí é a água do anti-Mashiach. Aí o outro tranquiliza, né? E é o que tranquilizou ali Yalhana, falando assim, ó Yalhana, não fique preocupado, não chore Yalhana. Por quê? Porque o leão da tribo de Aldá venceu. Aí eu acalmei. Entendeu? Então, viu ali a questão da água que acalma a minha alma? Refrigera a minha alma? Diferente do pão da verdade, da justiça, que me faz crescer, que é o maná diário. Viu? Quando bate na rocha, pum, bateu na rocha. Aí Moisés bateu na rocha uma vez e bateu de novo, 2 vezes, saiu água. E o povo pôde beber, porque o povo estava aflito. O povo estava falando, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer. Bateu na rocha, jorrou água e o povo acalmou, falou assim, ele cuida de nós. Mas bateu 2 vezes, não era para bater 2 vezes. Era para bater uma vez só. É a representação de uma face. Era só uma face que precisava ser agredida. Mas bateu nas duas. Por quê? Porque aqui que nós estamos vendo nas águas de Siloé, ela foi desprezada. Por causa de quê? Daqueles 2 personagens apavorados diante de Razon e do filho de Romelias. Eles desprezaram as águas de Siloé, apavorados por causa de Razon e os filhos de Romelias. Quer mais clara a mensagem que isso, irmãos? Do que nós estamos vivendo? Claríssimo. Né? Entendeu? E isso a gente vai devagar. Nós vamos continuar e vamos explicar toda vez que tiver dúvida. Tá? Agora nós vamos voltar na história de Jacó. Jacó, ele nasceu, ele tinha um irmão gêmeo, só que era gêmeo diferente, não era gêmeo univitelino, era gêmeo fraterno, chamado gêmeo fraterno, que é um gêmeo, pode ser até um homem ou uma mulher, pode ser um totalmente diferente do outro, e era o fato. Jacó era totalmente diferente de Esaú. Esaú era caçador e Jacó era pastor de ovelhas. Agora lembra uma passagem que o irmão Anderson gosta muito, do Salmo 91. Abra aí, irmão, Salmo 91.
Do caçador. Ah, o caçador. Um cuidava, o outro matava. Um cuidava e o outro matava. Exatamente, irmã. Já começou bem, irmã. Começou bem, irmã. Olha só. Um cuidava das ovelhas e o outro matava. Matava. O que é o anjo da morte? Matava. Lembra? A gente está indo bem. Vamos lá. Salmo 91. Diz assim, ó. Eu quero na Bíblia Yal Shalom. Diz assim, ó. Salmo 91. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra do Todo-Poderoso, dizendo a Yal, meu abrigo, minha fortaleza, meu Yal, em quem confio, é ele quem te livra do laço do caçador. Ah, não é passarinheiro não, é caçador. Bíblia Yal Shalom. Existe uma diferença. É ele que te livra do laço do caçador, que ocupa em destruir. Ele ocupa em destruir. Então, a ocupação dele é destruir. É o link com o anjo da morte. A ocupação dele é matar. Então, quando você vê a história de Jacó, você vê a história que ele era gêmeo, diferente do irmão. Estava dentro do ventre. Fazendo um link com Tamar. Tamar de Gênesis 38, que fala que Yaldá, Judá, ele teve ali com relações com Tamar. E Tamar tinha 2 crianças no ventre, lembra disso? E uma criança, ela pegou e colocou a mãozinha para fora. Quando ela colocou o bracinho para fora, o que a parteira fez, irmã Líria? Uma fitinha vermelha. Isso. O que é pôs? E falou assim, esse é o primogênito. Esse é o primogênito. Ou seja, selou ele. Selou ele. Aí, ele recolheu o bracinho. Quando ele recolheu o bracinho, quem que nasceu? O outro. Mas a parteira falou, mas esse não é o primogênito. Porque o primogênito é aquele que nós marcamos. Isso faz um link com... Por uma trapaça, ele tomou a primogenitura. Ok? Por uma trapaça, entre aspas, ele tomou a primogenitura. Viu? Ele colocou o bracinho, foi marcado, e quando ele recolheu, o outro nasceu na frente dele. Essa é a história de Tamar. Está em Gênesis 38. Fazendo um link com a história de Jacó. Jacó, de forma parecida, ele toma a primogenitura do irmão. Exatamente. Está entendendo? Então a gente faz um link com o quê? A gente faz um link com esse anjo primogênito. Por quê? Porque ele era lá no céu um administrador menor. E ele se torna o administrador de tudo. Está entendendo? Ele se torna o administrador de tudo. Mas por causa da vontade de Yal. É a mesma coisa de Jacó. Yal falou com a mulher. Como é que chama a mãe de Jacó? Rebeca. Falou com Rebeca. Ó, tem 2 povos no seu ventre. E eu já escolhi um e rejeitei o outro. Eu já escolhi um e rejeitei o outro. Então, quando você tem esse personagem que pôs o bracinho e foi marcado, é o link com Apocalipse 7, aquele anjo que sobe do Oriente e tem o selo de Yal. É o selo da primogenitura, é a marcação como primogênito. E ele faz totalmente o link com Jacó. Por quê? Porque uma coisa que ele teve que fugir da casa do pai, porque ele ia ser morto. É o Salmo 18. É o Salmo 18. Ele teve que sair fugido, deixando todos os seus bens para trás. Ele não pôde carregar.
Então é a mesma representação de Jacó, por ele ter tomado a primogenitura. Ele tomou a primogenitura, o irmão, entre aspas, queria matá-lo. Então entrou no templo, e aí ele fala no Salmo 18: os laços da morte me cercavam. Aí Iau, ele grita por socorro, e Iau socorre ele e leva ele para o lugar espaçoso, a terra, para ele nascer. É o link de sair sem tempo de carregar nada. É o tempo de sair corrido, sem levar nada. É a história de Jacó. Saiu corrido, não pôde levar nada. Aí o que aconteceu? Lá ele vai até Labão. E ali ele vai procurar as parentas. As parentas. Vai procurar as parentes, os parentes. Ele foi até a terra procurar os parentes, os filhos do seu povo, fazendo um link com Daniel 12, aquele que se levanta e se conserva junto dos filhos do seu povo. Ele saiu e foi procurar os seus parentes na terra distante. E quando ele procurou seus parentes na terra distante, ele se agradou de uma Raquel, representação de Filadélfia, se afeiçoou a ela, querendo casar somente com ela, mas Labão colocou ele para casar com a mais velha, a Lia, a mais velha, Esmirna, pôs ele para casar com a mais velha, mas fez para ele uma promessa de que paga o dote com trabalho. Então você vai trabalhar para trabalhar na obra, para você vai trabalhar na obra para você pagar o dote da sua esposa. Você vai trabalhar, você vai ter que trabalhar, porque você veio sem dinheiro, deixou toda a sua riqueza lá. Vai ter que pagar com trabalho, vai ter que pagar com trabalho essa esposa que você está adquirindo. Quando é dividido aqui, irmãos, lá em cima as duas se tornam um povo só. Mas aqui embaixo é só para você ver a representação das eras da igreja com representação das mulheres de Jacó. Da onde surgiu, da onde partiu. Vocês estão entendendo? Por isso que Filadélfia era amada e produziu menos filhos, mas a desprezada produziu muitos. Mas para ambas ele teve que pagar dote através do trabalho. Tudo isso precisou vir para a gente mostrar primeiramente que ele é aquele que recebeu o nome e a missão e é aquele que vai casar. Aí você vai entender que ele já decidido que ele não ia ficar mais na casa de Labão nesta terra. Ele já não ia ficar mais na casa de Labão, depois de ter juntado todos os seus filhos, ele quer ir embora. Só que Benjamim não estava ali, porque Benjamim só nasceu na terra da promessa. É tremendo. Viu? Aí, agora você vai entender. Aí ele está aflito. Por quê? Porque ele ficou sabendo que o irmão estava vindo com um exército para matá-lo. Viu? Estava vindo com um exército para matá-lo. E aí, o que ele faz? Aí o anjo aparece para ele. Qual anjo? Ialcha Mical. Porque ele ali, ele é Mical. Nessa terra, ele é Mical. Mas tem uma promessa para ele
de Yahshua Mikal. E Yahshua Mikal é ele mesmo, só que lá com as vestes. E ele escreve, deixa tudo determinado, porque ele sabe que ele vai ter que, mais cedo ou mais tarde, descer. Só que ele desce sem as vestes, sem o nome, sem a missão. Aí ele desce como Mikal, que é a representação de Jacó. E aí entra o quê? Ele segura o anjo. Ele segura o anjo, porque ele quer ser salvo. Ele segura o anjo porque ele quer ser salvo. Quem? Jacó. Ele segura o anjo porque ele quer ser salvo. Aí a gente vai agora em Apocalipse 3:7. Vamos lá. Olha só, Apocalipse 3:7. Ó, Apocalipse 3:7, irmãos. Esse anjo que está falando aqui com o anjo de Filadélfia é ele mesmo. É o sétimo anjo, é ele mesmo. É o sétimo anjo falando com o sexto, que é ele mesmo. Vocês estão prestando atenção? Uma conversação. O sétimo também, o sexto também é o sétimo. O sétimo está conversando com o sexto, antes, escrevendo na escritura antes dele vir. E já deixando tudo pronto. Falando assim, olha, eu já deixei a porta aberta para você entrar. Eu já deixei a porta aberta. Quando eu disse, eu já deixei a porta aberta para você entrar de novo. Aí ele faz uma promessa, ó, esse é o sétimo falando com o sexto anjo. Olha só, versículo 3. Versículo 3. Capítulo 3:3. Apocalipse 3:3. Desculpa, perdão. 3:7. Apocalipse 3:7. Ao anjo Filadélfia. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pois tem pouca força. Ó, fazendo um contraponto, que o sétimo anjo tem muita força. É o anjo forte. E ele desce sem força, com pouca força. Aí ele fala, o sexto, ele fala, ó, tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. É o nome que ele recebeu, nome de Yahshua. Não renegaste, você como sexto anjo sem memória, você não renegou o teu nome, que é meu nome que eu recebi. Aí ele continua dizendo, forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmem Aldins e não são, pois mentem, forçarei que venha prostrar-se aos teus pés e reconheça que eu te amo. Ó, reconheça que eu te amo. Continua. Agora é o segredo. Visto que guardaste minha palavra, guardaste a minha palavra, guardou o pão! Guardou o pão que eu enviei! Lança o teu pão sobre a água, depois de muito tempo encontrará ali. Continuando, vamos de novo. 10. Diz assim. 10. Visto que guardaste minha palavra, visto que guardaste o pão que eu derramei aí para você, visto que guardaste minha palavra de perseverança, depois de alguns dias ainda encontrará perseverança. Continuando, também eu te guardarei na hora da provação, fazendo um link com Apocalipse 12, aquele tempo que se levantou Mical, que vai ser um tempo de provação sobre a terra, como angústia como nunca se houve, fazendo um link com Eclesiastes 11, reparte o pão aí com os teus irmãos, porque não sabe a desgraça que está para vir. Aí ele continua. Aí agora que entra o 11. Agora entra o 11. Venho logo. Segura com firmeza. Segura com firmeza o anjo. Segura com firmeza o
Viu aqui? Segura com firmeza o que tens, o anjo aí, o anjo que já preparou tudo para você voltar, deixando a porta aberta para você. O anjo que desceu, mas ele quando estava com as vestes já deixou tudo preparado para você, o retorno. E ele diz: para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua primogenitura. É isso aí. Para que ninguém tome, fazendo link com Jacó, que tomou a primogenitura, e fala: para ninguém te tomar a primogenitura, que te dá o direito a sentar no trono do papai. É tremendo demais. É tremendo demais. É tremendo demais. Agora você viu a conexão A palavra inteira. de tudo, inclusive lança o teu pão sobre a água, porque depois de alguns dias ainda vai encontrar, porque guardaste a palavra da minha perseverança, guardaste o pão. Depois de 1260 dias ainda vai encontrar, por causa da perseverança de Filadélfia. Nossa, isso é muito tremendo. Nossa. E aí, irmãos, e aí, olha só, a gente volta a Jacó segurando o anjo, porque estava vindo o irmão dele, que ele tomou a primogenitura, querendo matá-lo, e é o irmão caçador, e ele pastor de ovelhas, e ele recebe o que? O toque na coxa. O toque na coxa, que é um sinal daquele que vem. Apocalipse 19 escrito: Rei dos reis, mestre dos mestres na coxa. Então, irmãos, olha só, eu tenho até calma. Quero, dá um pouquinho. Então, amados, veja bem. Agora nós vamos entender. Ele está pagando o dote da esposa, porque ele saiu às pressas, fugindo do irmão que queria matá-lo. E agora o irmão aqui quer vir matá-lo. O caçador. Só que Ial fala a ele em sonho: não toque nele. Lembra da história? Não toque nele. Nossa, não. Aí, olha só, ele vai, pega os seus filhos, as duas esposas, né, que é a representação das duas eras, e vai voltar para casa. Ele não vai voltar para a casa de Labão, para a terra. Ele vai para a casa dele. Ele vai para a casa dele com sua família. Ele vai para a casa dele com sua família. É o pai de família que Papai Al está falando. Quando o pai de família se levantar, colocar sua família para dentro e fechar a porta. Por isso que está falando o anjo: eu já deixei a porta aberta para você. Quando você chegar, fecha a porta. Nossa, que tremendo. Por isso que Papai Al fala do pai de família. Entendeu? Por isso papai fala do pai de família. E aqui, irmãos, quando a gente está vendo toda essa mensagem referindo a Jacó, né? Jacó é a representação do sexto anjo. E o anjo que luta com ele é a representação dele e Al-Shamical. É os dois. E ali é a conversa dele aqui em Apocalipse. É o anjo conversando com Jacó. Entendeu? Como se fosse ele conversando Com ele mesmo. Só que o anjo preparou tudo. Já deixou tudo pronto, preparado, irmão. Para que quando ele voltasse, não
ter que preparar nada, já foi tudo preparado. Pode falar, irmão. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Ial não peca. O gerado por Ial guarda, o maligno não pode atingir. Não pode atingir. Jacó não foi atingido. Não. O pai ordenou que ele não tocasse. Aquele que é Iaush, né? O gerado por Ial. É. O gerado por Ial. É. Então você vê, irmãos, que, olha só, aquele que veio, o bracinho, tomou a primogenitura, e por isso o outro vem querer matá-lo de raiva, porque ele tomou a primogenitura. Mas ele tomou a primogenitura por causa da fidelidade. É a grande questão, Ial, que sonda os corações. Ele escolhe, ele levanta e ele derriba. Então, quando nós vemos aqui a representação de Jacó, Jacó com os seus filhos, a sua esposa, voltando para casa do pai dele. E o que acontece? A mãe já tinha morrido. Que mãe? A igreja de Sardes morreu. Viu? Ela morreu. Viu aqui quando completar o esmagamento do povo santo? Aí vai se cumprir todas as coisas? Sim. Quando se cumprir o esmagamento do povo santo, que a igreja vai ser morta. Viu? Ele chega e vai ficar com o pai, com a sua família. E ali, irmãos, hoje, quando a gente vê a escritura toda codificada, você vê que a gente já tinha desmembrado tanto cadeado até esse momento de entender isso, que é o link com segura o que tens com firmeza. Ó anjo, segura o que tens, segura o anjo da promessa, o anjo que prometeu, segura ele, o anjo que prometeu, e Al-Shamical, que deixou uma porta aberta para vocês, e porque vocês guardaram o pão que foi lançado sobre a água, que mesmo depois de muitos dias o encontrará, palavra de perseverança, eu te guardarei. É muito forte, e a gente tem que ir devagar, porque como essa palavra, ela abre o entendimento dos irmãos. Ela abre o entendimento de uma forma muito especial. E você viu lá que aquela mensagem, lança teu pão sobre a água, que depois de alguns dias encontrará, reparte com 6 e também com 7, com também 8. Porque não sabeis que desgraça está por vir sobre a terra. Entendeu? Mas mesmo você tendo, mesmo que não tivesse 7 e 8, eu pus hoje, os irmãos usam a Bíblia Al-Shalom, e os irmãos estava difícil de conseguir fazer a conexão 7 ou 8. Hoje, quando a gente lançou para os irmãos, né? Então, você viu a conexão dele com a passagem, tudo isso que nós fizemos hoje, esse ruminar do entendimento, e a gente volta para Apocalipse, a carta à igreja de Filadélfia, agora abriu mais ainda o entendimento, quando a gente viu ali que é aquele anjo Filadélfia, a representação de Jacó, e é a representação em todos os parâmetros, fazendo a conexão de que fugiu às pressas, tomou a primogenitura e sustentou a primogenitura. Por isso está falando ao anjo, guarda o que tens, a primogenitura, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua primogenitura. Você tomou a primogenitura e guarde ela, porque eles vão tentar tomar de você.
Vão tentar. Né? E já tentaram de várias formas. Já tentaram de várias formas querer tomar a primogenitura do anjo. Inclusive ensinar Né? Até mesmo no nosso meio, falando, não, você é o Gabriel. Né? Todo jeito tentando tomar a primogenitura. Né, irmãos? E isso, Satanás querendo. Né? O antimachia querendo. E eu quero mostrar aqui para os irmãos que Pai, Ele já deixou a porta aberta para nós. E é por isso que quando o pai de família entrar e fechar a porta, é porque ele já encontrou a porta que Yalcha Mikal deixou para ele aberta. Aí ele entra e fecha. Entra e fecha. Pode falar aí. Olha que interessante que em Apocalipse 10, 5 fala assim: nisto o anjo que ouviram de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos: não haverá mais tempo. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando tocar a trombeta, então o mistério de Yahweh estará consumado, conforme o anunciou aos seus servos, os profetas. Isso. Você vê que o anjo é o mesmo, né? Que é o sétimo, depois é o sexto, depois é o sétimo. É a condição de você ver que a respeito do juramento só poderia um jurar por aquele, porque quando ele não jura, o próprio que jura, o próprio Yahweh, jurando para ele por ele mesmo. Ou seja, ele jura porque ele tem autoridade e permissão para jurar. Por quê? Porque ele, quando vai vir, Yahweh pega e fala: jura que você não vai trazer uma mulher idólatra para o filho. Ou seja, jura, exige dele o juramento. O juramento que também está em Ezequiel 17. Você vai ver o juramento que um jura e cumpre o juramento, e o outro jura e não cumpre. Esse é um estudo que nós vamos trazer. Nós vamos ver um jura falsamente, e o outro jura e cumpre. Vocês vão ver esse estudo ainda vai chegar, mas está sendo devagar, porque é muito forte. A verdade é muito forte. Quando vem, aí a gente fica muito impactado. É muito forte. E por isso vocês entenderam que ele perseguiu quando saiu lá de cima, e quer perseguir quando ele está aqui embaixo. O exército vem para tentar, né? É a representação de Jacó. Jacó foi, naquele momento, teve que sair às pressas, não ia ser morto na casa do pai. E depois, na caminhada pelo deserto, porque ele já não estava na casa de Labão, mas não. Ele estava na caminhada onde? No deserto. Onde nós estamos, no deserto. Ali, o irmão já tinha juntado ali um exército para matar ele. É o tempo que está falando aqui em Apocalipse 12. É um tempo que nós estamos aqui. O antimachia já está preparando o seu exército e ele vai para atacar. Só que aí vem o livramento de Yahweh. Os outros não ouvem a mensagem porque estão atemorizados, apavorados com esse que se levantou, mas ainda está retido. Está retido pelo anjo que disse lá, Apocalipse 7, não danifique o mar nem a terra até que tenhamos selado. Viu ali que ele estava ali numa condição de Yalcha, e ele fala até que nós tenhamos selado.
Mas quando ele vem na condição de Mical, com pouca força, porque vem num corpo de carne. E ele vem fazer o quê? Selar. Mostrando que o sexto também é o sétimo. O sexto também é o sétimo. Por quê? Ele está ali em Apocalipse, ele tem toda a autoridade, dando ordem para o querubim, como ele mesmo falou e aqui na carta a Filadélfia: eu já deixei pronto uma porta aberta para você, que ninguém pode fechar. Gratidão, papai? Gratidão, né, irmãos? Gratidão, papai, pela mensagem. O império das trevas, ele quer tomar a primogenitura do anjo, quer tomar a primogenitura, mas ele não pode tomar. Por quê? Porque já foi decretado. É a história de Jacó. Ele manteve a primogenitura e ele abençoou os seus filhos, as tribos. Ele abençoou e repartiu a herança. Isso está em Gênesis 49. Jacó abençoando as tribos. As tribos. Faz um link com o anjo do Apocalipse 7, com as 12 tribos de Israel, né? Gratidão, papai, né, irmãos? Foi muito forte. A gente está encerrando um pouquinho antes. Nós estamos com 1h30. Mas, como eu falei, foi guerra, foi batalha. O inimigo levantou a voz querendo nos amedrontar, mas não vai nos amedrontar, entendeu? Não vai nos amedrontar. É nitidamente o inimigo levantando a voz querendo nos amedrontar. Faz um link com o quê? Faz um link com o irmão querendo vir o quê? Tomar a primogenitura, né? Olha pra você ver. Percebe? Sinal. Viu sinais? Sempre quando eu tenho entendimento, faz dar É um muito sinal. forte, né, irmãos? É muito, muito forte, Sempre. né? E gratidão, papai, por toda essa revelação, né, irmãos? Vocês estão felizes? Nossa. Eu falo assim, lembrando a diferença então de água que faz um refrigério, mas não nos faz crescer. O que faz crescer é o maná, é o pão. É o pão que vem de cima, né? E a água ali faz um refrigério. Calma, calma, né? Pra gente poder... Nossa, que bom esse refrigério. Você vê que o inimigo é tão astuto que ele fala Iau, mas são sinagogas de Satanás, né? Fala o mesmo nome, mas são sinagogas. E esse é o link com a antiga aliança. A antiga aliança não, com a era de Esmirna, que eles eram perseguidores da igreja e eles falavam Iau. E eles invocavam Iau, mas era sinagoga. E nós vamos ver isso lá em cima. Quando o exército subir e for guerrear, e quando Satanás começar a perder espaço, vai perdendo espaço, aí você vai ver eles invocando Iau. Eles invocando Iau. Só que Iau, como diz a Salmo 19, Salmo 18, tapa os ouvidos, não quer ouvir eles. Você vai ler o Salmo 18 todo. Esses inimigos invocando Iau. Iau tapa os ouvidos para não ouvi-los. Iau quer que eles sejam o quê? Trucidados. Ok, irmãos? Gratidão, papai? Gratidão. Então vamos, gratidão, papai. Grato a Yahusha, grato a Yau. Grato a Yahusha, grato a Yau. Grato a Yahusha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia.
Adorado seja Yahweh.